tomar decisões, tomar melhores decisões com base no livro A Armadilha da Felicidade. Eu já comentei com vocês que eu quero trazer um pouco mais de conteúdo que contém, aqui nesse de conteúdo que contém, do que contém no livro A Armadilha da Felicidade, para trazer aspectos do livro, mas com uma pitada da minha interpretação do que tem no livro. Então, eu não vou fazer um resumo, eu não vou fazer uma resenha, eu vou trazer, sim, por exemplo, as 10 etapas para uma boa tomada de decisão que contém no livro, mas eu quero trazer o meu viés, o meu olhar em cima disso. E além disso, falando em decisão, ao final eu quero trazer outras estratégias que também podem ajudar aí a tomar uma melhor decisão, sendo tanto de vida quanto de carreira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. A gente falar de decisões, é importante a gente se atentar que todos os nossos dias, basicamente todas as etapas do nosso dia são compostas por decisão. Quando o alarme toca, a gente tem a decisão de levantar da cama ou voltar a dormir. Quando chega a hora de vestir a roupa para ir para academia, a gente tem a decisão a ser tomada de vestir a roupa ou fazer alguma outra coisa. Ocupar aquele tempo com alguma tarefa que tenha ficado pendente. Basicamente, tudo que a gente faz no nosso dia é uma decisão. Quando a gente escolhe procrastinar, também é uma decisão. Muitas vezes essas decisões elas não são tomadas de maneira consciente, como por exemplo a procrastinação, que às vezes não é feita, não é uma decisão realizada de maneira consciente. Esse é um ponto importante para que a gente possa tomar melhores decisões. Precisamos de mais consciência na hora de tomar essas decisões. Porque se eu não sei onde eu tô, para onde eu quero ir, quais são as decisões postas, quais são as possibilidades reais e para onde elas me levariam, quer dizer, eu não tenho como ter todo o contexto de para onde elas me levariam, né? Eu não tenho a previsão do futuro, mas eu tenho a mínima noção de qual, né? Eu devo ter a mínima noção de qual é a decisão mais alinhada com os meus valores, com a vida que eu quero construir. Outra questão importante quando a gente fala de carreira é a gente perceber que quanto mais opções a gente tem, quanto mais possibilidades a gente tem, mais difícil se torna de tomar uma decisão. A gente tende a acreditar, né? O senso comum é acreditar que é o contrário. Quanto mais opções eu tiver, melhor, porque eu vou tomar a melhor decisão. Mas na verdade, não. Quanto mais opções, mais difícil é de tomar uma decisão, porque se coloca naquela situação de eu vou estar abrindo mão disso, e se isso, e se isso. Então, quanto mais opções a gente tem e a gente não delimita essas opções, começa a excluir essas opções de decisão, mais difícil é de tomar uma decisão. A gente não quer abrir mão de nada, mas a gente tem que abrir mão, porque tomar uma decisão é sempre abrir mão de alguma outra decisão. Existe uma possibilidade de não tomar decisões. Tem pessoas que não tomam decisões de maneira consciente, deixam a vida as levar, mas acaba que estão também decidindo. Estão decidindo por aceitar o que vier, aceitar a vida que vier, aceitar as condições que vierem e se contentar. E o meu desejo aqui para ti, de todo o meu coração, é que tu não queira se contentar. Que tu não queira só aceitar o que vem, mas que tu tenha a noção e agarre essa ideia de que é possível mudar, é possível direcionar a tua vida, é possível mudar e transformar numa melhor vida, numa vida que vale a pena ser vivida, numa vida realmente significativa. E vamos lá então para como tomar decisões, como que a gente pode tomar decisões em 10 passos. Será que existe um passo a passo? Na prática, é claro que quando a gente vai tomar uma decisão, existem muitas outras coisas envolvidas, mas eu quero trazer aqui esse aspecto que o livro aponta, é um livro baseado na psicologia, na terapia da aceitação e compromisso, que traz muito esses aspectos emocionais, da gente compreender tudo que está também no nosso contexto. Então, é uma reflexão interessante para que a gente possa, sim, tomar melhores decisões. Ele também cita no livro que quando a gente se prende muito a decidir
né? Por exemplo, eu saio desse emprego, eu não saio desse emprego, eu faço isso, mudo de carreira ou não mudo de carreira, eu tomo essa decisão na minha vida ou não tomo essa decisão na minha vida. E aí, quanto mais a gente, muitas vezes, quanto mais a gente se debruça naquilo e quer mais informação e quer talvez pensar em outras opções e mais ansiosos a gente se coloca, mais nessa carga emocional a gente se coloca e menos na nossa vida a gente se coloca. Troquei de cenário, porque vieram buscar o meu sofá aqui, que vai ser impermeabilizado. Mas voltando ao vídeo, vamos então aos 10 passos para tomar melhores decisões, para tomar decisões mais conscientes. O passo 1 é a gente reconhecer que a gente tem um dilema. Reconhecer e decidir abrir esse espaço mental para pensar a respeito disso nos ajuda, porque quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente quer aceitar que não, isso não é um problema, né? Ou vai se resolver sozinho, ou uma hora eu vou saber, uma hora vai, né? Eu vou ser aqui minha cabeça vai entrar na minha cabeça, o que tiver que ser, né? Vai entrar aqui na minha cabeça. Então a gente precisa reconhecer isso para que de fato a gente consiga abrir esse espaço mental para pensar a respeito disso. E não é ficar pensando e repensando e pensando, mas é abrir o espaço necessário para pensar e tomar a decisão. Passo 2, etapas de bom senso. Pensar nos custos, nos benefícios, o que vai te custar tomar essa decisão, o que vai te custar não tomar essa decisão, quais vão ser os benefícios dessa decisão, né? Se eu seguir por esse caminho, quais vão ser os custos e os benefícios? Aqui nessa etapa, ele também fala da gente reunir as informações que são importantes para essa tomada de decisão. Então, um exemplo, eu sair desse emprego ou não sair desse emprego, quais as informações eu tenho hoje que são suficientes para eu tomar essa decisão ou não tomar essa decisão? É conversar com pessoas, é buscar conversar não só com pessoas que nos conheçam, mas talvez com pessoas da área, pessoas que tenham uma outra visão, buscar livros que possam te ajudar a pensar talvez fora desse lugar onde tu já tem pensado, do que tu já tem visto. É buscar realmente essas evidências dos prós e dos contras. Nessa etapa, uma coisa que eu acho interessante também, ele não cita no livro, mas é uma técnica da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que parece muito simples, mas é muito eficaz, que é simplesmente fazer uma lista de prós e contras. Então, quais são hoje as decisões que tu tem postas, né? Então, assim, eu tenho uma decisão para tomar na minha vida. Decisão X, decisão Y. Na decisão X, eu tomando essa decisão, quais vão ser os benefícios, os prós e quais são os contras? Isso que eu tô trazendo aqui é realmente pra gente colocar no papel. Eles estão desnorteados sem o sofá, eles adoram deitar no sofá essa hora. Então, a gente pensar nos prós e nos contras e passar para o papel faz uma total diferença, porque traz essa clareza. Então, aqui tem mais prós, aqui tem mais contras, e a gente consegue visualizar, quase que se torna palpável. O passo 3 é a gente entender que não há uma solução perfeita. Na grande maioria das vezes, quando a gente se vê nessa confusão mental de qual decisão é a decisão certa, é esse o peso que a gente coloca. Existe uma decisão certa. E na maioria das vezes não é bem assim que funciona. Não é que existe a decisão certa. Porque dentro dessa decisão vão existir outras decisões. É aquela mesma coisa. Eu gosto muito do que o Clóvis de Barros fala. E assim, isso para mim que ele fala é incrível. Isso faz total sentido e faz com que a gente também entenda melhor as nossas decisões. Não há como a gente viver as dores da vida não vivida. Ou seja, se eu seguir por esse caminho, eu vou viver as dores desse caminho, dessa decisão. Não é possível que eu viva as dores da decisão que não foi tomada. Porque se cria a expectativa de que uma única decisão vai nos levar pelo caminho perfeito, e não é assim que funciona. Na verdade, dentro dessa decisão, que talvez seja muito importante, vai fazer uma grande diferença, vão existir outras decisões a serem tomadas, outros desafios também.
que esses desafios do outro caminho a gente não vai conhecer, mas existiria também. Porque às vezes se cria essa ideia mesmo de que, talvez por aquele caminho eu não tivesse passando por isso, não tivesse que estar enfrentando esses desafios. Não, talvez estivesse em outros, mas com certeza estaria com alguns desafios. E esse peso da decisão perfeita, o que nos faz ficarmos mais ansiosos e esperar que esse medo ou essa ansiedade passe para aí sim a gente tomar a decisão, é um equívoco. Porque enquanto a gente tiver e sabendo que temos que tomar uma decisão e tiver essas opções postas, esse medo, esse receio não vai passar até que a gente tome uma decisão. Essa é uma grande ilusão. Não, eu vou ter todas as informações e com todas as informações, essa ansiedade, esse receio vai passar. É claro que existe sim situações em que a gente toma uma decisão com clareza e com essa leveza de não estarmos ansiosos em relação à decisão tomada. Existe sim. Mas aqui eu tô falando dessas decisões em que tem essa carga emocional muito imposta e que às vezes existe muito dessa confusão, muitas informações chegando, não conseguindo filtrar as informações, então a gente precisa entender que a gente não precisa esperar que tudo fique perfeito, que tudo pareça encaixadinho para que a gente tome uma decisão. Que há também uma diferença e essa é talvez a maior angústia do que é a vida, porque a gente precisa sim ter essa noção de 880, tá? Então, primeiro, não vamos esperar estarmos 100% neutros em relação a isso ou 100% sem essa carga emocional. Mas também não é bom que a gente tome uma decisão carregados emocionalmente. Então, se eu tô num momento em que eu sei que eu tô muito carregada emocionalmente, ou com muita raiva, muita tristeza, muita ansiedade, ou muita euforia, muita felicidade, talvez não seja o bom momento de eu tomar uma decisão. Eu preciso reunir as informações, analisar e tomar uma decisão. No passo 4, ele diz, o que eu falei lá no início, não há como não escolher. Por mais difícil que seja, por maior que seja o dilema que a gente se encontre, todos os dias a gente faz uma decisão. Então, um exemplo. Todos os dias que eu escolho não sair daquele emprego que eu sei que já não me faz bem, que eu escolho não sair daquele lugar que eu sei que não me faz bem, daquele relacionamento, daquela amizade, todos os dias que eu tomo essa decisão, é uma decisão sendo tomada. O passo 5 é reconhecer a escolha que tem sido feita hoje. Então, se hoje eu estou decidindo gravar esse vídeo, essa é uma decisão que com certeza me movimenta para frente, que me coloca alinhada com o que eu quero. Se eu fizesse, por exemplo, se eu optasse por não gravar esse vídeo hoje, que estava em um dos meus compromissos para hoje, eu gravar esse vídeo que vai sair na próxima semana, eu estivesse substituindo esse tempo agora por, sei lá, ficar vendo série, essa seria uma decisão. É uma decisão que me movimenta para frente ou para trás? Depende, nesse caso para trás, porque eu estou ocupando o tempo que eu deveria estar gravando o conteúdo. Aí eu passo a pensar, bom, qual é a melhor decisão que eu posso tomar, então, nas próximas 24 horas? Passo 6, assuma uma posição. Pensando na reflexão que a gente fez, da escolha que estamos fazendo hoje, qual é a nova posição que a gente quer assumir dentro das 24 horas, 6, 5 horas? Pensando de acordo com os nossos valores, de acordo com a vida que a gente quer viver. Qual é a nova posição que a gente quer assumir? Então, se é um relacionamento, qual é o relacionamento que eu quero viver? O que eu não estou aceitando? Ou o que eu quero pro meu relacionamento, né? E o que eu não quero, que eu sei que hoje eu não quero. Num emprego, por que que eu não quero continuar nesse emprego? E o que eu quero para mim? E ele ainda traz que não importa a situação em que a gente esteja, a gente sempre tem a opção de agir de acordo com os nossos valores. E aí ele traz um exemplo da honestidade. Se eu estou guardando um segredo de alguém que é muito importante para mim, e um valor para mim é honestidade, eu não estou vivendo de acordo com esse valor. Então, eu sei que eu preciso modificar esse comportamento para que eu viva de acordo com esse valor. E isso inclui tomar a decisão.
Passo 7, arrume tempo para refletir. Refletir aqui não é só pensar em prós e contras, não é só pensar também nas informações, em ter mais informações, não é só buscar no externo essas informações, mas é pensar consigo mesmo. Imaginar, bom, se eu seguisse por esse caminho, como eu imagino esse futuro? Qual a minha expectativa nessa decisão? Ele fala também da importância da gente fazer essa reflexão com presença. Porque é muito fácil, né? Eu ligo a TV e daí eu fico ali pensando, daí um pouco eu olho a TV. Ou pego o celular, fico rodando, pensando naquilo. E aí eu acho que eu estou refletindo. Mas é importante que seja um momento de entrega para aquela reflexão. Passo 8, nomeie a história. Ele fala muito da gente nomear a história, essa é uma estratégia que ele passa ao longo do livro, e aqui o que ele quer dizer é da gente realmente não sermos fisgados ao longo do dia. Então, se ao longo do dia eu estou ali concentrada e eu sou pega por essas ideias ansiosas, esses pensamentos ansiosos que ainda estão pensando em qual é a decisão melhor, que eu nomeie a história que eu tô contando. Então, por exemplo, se eu tô pensando que, ai, mas e se, né, eu ficar, ou se eu for embora, se eu fizer isso. E aí eu fico alimentando essa ideia, e se eu fizer isso, mas e se? Mas não é um momento em que eu tô dedicada a pensar nisso, eu tô vendo que são só pensamentos rápidos, pensamentos automáticos que estão com uma carga emocional. Eu nomeio essa história e vou encontrar depois um tempo para ela. Mas aqui eu nomear a história, por exemplo, então, não sei se vou ou se fico. Então, é eu nomear. Ele traz essa estratégia. Eu tô mostrando a mim mesma que esses pensamentos são histórias que eu tô contando a mim mesma. E fazer isso, por mais simples que pareça, todas as técnicas parecem simples demais, mas quando a gente aplica, a gente percebe esse impacto. Ao fazer isso, existe um distanciamento entre mim e os meus pensamentos, o que faz com que eu tenha mais domínio. Não deixe que eles me conduzam e conduzam os meus comportamentos e sigam conduzindo os meus dias. Então, eu nomeio a história, não preciso ficar alimentando aquelas informações naquele momento no meu dia. Eu encontro um tempo adequado em que eu vou fazer essa reflexão. Passo 9, abra espaço. Espaço para os sentimentos, espaço para se sentir confortável em se sentir ansioso, para sentir as emoções. Porque se a gente tem uma decisão importante a ser tomada, é comum que a gente se sinta mais nervosa, que a gente se sinta mais ansiosa em relação a isso. E a gente não precisa, nesse momento, negar tudo que a gente sente. A gente pode abrir um espaço também mental para compreender tudo isso. E entender que existem emoções que são completamente adequadas, por mais difíceis que elas sejam. E o passo 10 é agir com autocompaixão. É a gente entender, então, mais uma vez, que tá tudo bem ter uma carga emocional relacionada a isso, mas a gente não precisa deixar que essa carga emocional tome a condução da nossa vida ou que até mesmo seja o que conduza a nossa decisão. E ele sugere que a gente repita essas etapas diariamente para que aos poucos a gente vá tomando esse controle e tomando essa clareza de qual é a decisão mais adequada, de qual é a decisão que faz sentido. Adequada aqui que eu digo não é que existe uma decisão perfeita, tá? Mas adequada que eu digo é adequada, coerente com a vida que eu quero viver, coerente com os meus valores. Com o tempo, a gente vai percebendo como uma das decisões realmente já se destaca aos nossos olhos, ao nosso imaginário, inclusive, quando a gente se imagina vivenciando isso, ou qual é o caminho, a gente vai se apropriando mais, tanto nesse processo, tanto da vida que a gente quer viver, quanto dos nossos valores, para compreender como em comportamentos e decisões eles podem estar postos. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele possa ser útil para ti aí para a próxima decisão que tu for tomar. Se gostou desse vídeo, já te convido a também acompanhar aqui e nas outras redes. E me contar também como que tu costuma tomar decisões. Qual dessas etapas aqui tu acredita que vai ser a mais útil dentro de como já é o teu formato de tomada de decisão?